Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Em Citatus, o cavalo de Calígula podia comer um balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune um animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis, por vezes, se escondem no cálice de lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Uma história de culpa e redenção, que só pude entender fitando a vida na reencarnação. Há mais de um século passado, jovem senhora de fortuna imensa, desfez-se do homem bom que havia desposado, propinando-lhe a morte e aproveitando uma antiga desavença. O marido morreu, sem saber que a consorte era a autora do crime. Sob o açoite invisível de veneno, desligou-se do corpo, acreditando ter sido vítima de um bando de conhecidos salteadores que lhe haviam furtado uma extensa faixa de lavoura e terreno. Ela fingiu sofrer, chorou a lamentar-se, resguardando a frieza em pomposo disfarce. Depois, armou-se de brasão e herança, em seguida a mais ouro, ei-la que avança no rumo do prazer unicamente. Borboleta das noites de aventura, converteu-se em esfinge de loucura e espalhava paixões, assassinatos, suicídios e duelos insensatos. Até que um dia a morte surgiu numa doença e abateu-a de todo. A fidalga saiu do túmulo dourado, abominando o corpo aniquilado como quem deixa um cárcere de lodo. Atônita, encontrou na própria mente as sombras que largara para trás. Via os homens que amara, odiando-lhe o nome, e os lares que ela mesma havia destruído, sem alento e sem paz, padecendo viuvez, necessidade e fome, em razão dos seus gestos sem sentido. Ao fim de tempo longo, em suplício e cansaço, vendo em si própria a culpa e a punição reunidas, rogou regresso ao mundo em lágrimas doridas. Queria renascer, desprezada e doente, de maneira a expiar os erros que fizera. Foi assim que a fidalga ressurgiu na penúria de humilde tapeira. Ninguém lhe conhecia a genitora. A pequenina fora simplesmente enjeitada sobre o lodoso vão de uma velha calçada. Recolhida no lar de gente boa, cedo mostrou-se como viveria. Débil mental, vagando à toa, muda e louca, chamavam-na Maria. E porque andasse ao léu, de porta em porta, fosse onde fosse, se chorava ou ria, populares gritavam: sai, Maria, não te queremos, sai, Maria torta.
E a pobre, em se sentindo injuriada pelo cruel pejorativo, buscava defender-se a rugido e pedrada, ferindo o próprio peito morto-vivo. 60 anos viveu a noite ao vento, sem pouso certo, atada ao sofrimento. Dias atrás fui vê-la, achei Maria num recanto de pobre enfermaria. Era um farrapo humano, uma sombra de gente que a moléstia arrasava asperamente. Dera ali a caridade um colchão por guarida, e a morte lhe traria o apoio de outra vida. Agonizou por fim a nobre companheira, que varara gemendo uma existência inteira. Nós, a equipe de simples servidores, expressando-lhe amor em visita singela, orávamos em grupo junto dela, suplicando a Jesus lhe amenizasse as dores. Quando o corpo cansado demonstrou que não mais lhe servia, mensageiros da altura, com cuidado, libertaram Maria. Foi um deslumbramento inesperado. A sala estreita e pobre iluminou-se. Ramalhetes, lembrando estranhas primaveras, chegavam pelas mãos de amigos de outras eras. Jubilosa e espantada, vi Maria deixar o corpo em pranto de alegria. Seres angelicais cantavam em surdina doces evocações da morada divina. A pobre soluçava ao tentar entendê-las. Logo após, envolvida em flores luminosas, numa sede de luz enfeitada de rosas, Maria se elevou para além das estrelas. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Caros companheiros de ideal, que estejamos vinculados por esta energia psíquica do sagrado e saibamos aproveitar estes momentos para nos enlevar e nos elevar. Sentirmos a presença divina em nossas vidas, tocarmos o nosso cotidiano com a força espiritual que decorre dessa consciência de Deus
e assim prosseguirmos a nossa grande ascese para a plenitude. As reflexões de hoje, comentando o texto de Leon Denis, vamos começar lembrando algo que faz parte da história. Simplesmente, há diferentes modos de pensar, e é a liberdade de expressão que assim o permite, é sobre Deus. Se tomarmos um período chamado iluminista, que dominou a Europa no século XVIII e que reverbera ainda em muitos recantos do mundo, nós vamos encontrar pessoas que são umas deístas e outras teístas. Parece que é só a troca de uma letra, mas não é. Trata-se de posições diversas sobre o papel de Deus na grande ascese evolutiva no mundo e na história. Os deístas dirão que Deus criou o mundo, Deus organizou, gerou a lei de ordem do cosmos. A evolução aconteceu das espécies, de alguma sorte, diríamos hoje, mas ele não intervém no mundo mais. Ele não está ocupado com nenhuma das criaturas. Daí em diante, é a razão da própria pessoa ou do coletivo social que determinará esse tipo de atuação. Assim, caracterizamos os deístas. Já os teístas dirão que Deus continua agindo no mundo, além do que foi feito inicialmente, que ele comanda os processos da vida, da história, do ser em si. Essa é uma diferença fundamental, né, entre o vínculo de Deus com o mundo e, portanto, as consequências na nossa vida. Nós podemos dizer que o pensamento espírita é teísta, mas mais que isso, ele é monista do espírito, levando-nos à comunhão com Deus. E isso fará com que nós tenhamos uma trajetória evolutiva que nos permitirá nos aproximar do divino. Diz Leon Denis, no seu texto de O Grande Enigma, que é claro que algumas pessoas poderão temer esse tipo de situação. Porque no passado existiram doutrinas que diziam o seguinte: tudo bem, você evolui, chega à perfeição, mas perde a consciência identitária. Você não sabe que você é e, portanto, esse esforço todo, de certa forma, se apaga completamente, porque você está agora, digamos, como a água que chegou ao oceano e não tem percepção da sua própria característica em termos de individuação. Diz Leon Denis, não é bem assim. No nosso estágio atual, poderemos perceber isso por uma analogia matemática. Tome-se o número 1. Acrescente-se um número seguinte fracionário. Teremos aí um número sempre fracionário. É o 1 que vai sendo ampliado, vai evoluindo para o 2, mas sendo fracionário, como uma dízima periódica, diríamos hoje, na linguagem aritmética ou matemática, ele nunca alcançará o 2. Né? Isso equivale a dizer que a perfeição plena em Deus, idêntica a Deus, não é alcançável pela criação. Mas essa aproximação, continua Leon Denis, vai nos favorecer, porque adquirimos percepções, desenvolvemos aptidões, encaminhamos processos mais evoluídos para o nosso existir e passamos a ser aquelas criaturas que veiculam a manifestação de Deus ou o pensamento de Deus na história do cosmos. Deus, então, estará presente no mundo através dessas figuras luminares, especiais, porque já não pertence à grei comum, já não estão envolvidas nas circunstâncias peculiares da coletividade, pelo contrário, funcionam como
ministros do divino, como estimuladores desse processo de crescimento, porque alcançaram esse tipo de experiência e sabem valorizá-la e aplicá-la agora em nível cósmico, em nível planetário, coisas parecidas. Mas, independente dessas figuras luminares, é preciso recordar, como nos ensina Leon Denis, que nós somos partícipes desse processo, do qual o foco divino, o ser ativo, e nós dizemos hoje o grande atrator universal, chama-se Deus. Portanto, há motivos suficientes para nós nos dedicarmos a esta vivência do divino, experienciarmos cada vez mais a sua presença na nossa vida cotidiana. Assim, estaremos beneficiados pelo nosso próprio esforço, que no íntimo é uma espécie de situação ou de circunstância ou de natureza que é atraída por Deus. O homem, e não somente o homem, isoladamente, a coletividade e a história. Pensemos nisso. A história, os seres humanos não estão à deriva. Existe um grande atrator que nos impulsiona para a plenitude. Foi assim, Senhor. Primeiro te esquecemos e, abrigando no peito um grande orgulho, acreditamos que éramos bem fortes, capazes de viver ao bem talante de nossos caprichosos desatinos, de fazermos no mundo tudo aquilo que nossos sonhos nos aconselhassem. Pouco a pouco, Senhor, os nossos olhos foram perdendo a luz e se fechando em sombras que cresciam dentro da alma. Como acontece quando a noite chega, também dentro de nós, tudo enfumado foi perdendo os contornos e o sentido. De repente, Senhor, nos percebemos cercados de fuligem, de tristeza, de tédio, de descrença. Começamos a ouvir os ecos langues das sinfonias da desesperança. Perdemos a segura confiança na vida e no destino. Ficamos dessa forma muito amargos, duros de coração, e então buscamos as míseras migalhas de conforto da matéria enganosa. A dor, mestre divino, a dor terrível tornou-se assim a nossa companheira, e de tanto e tão negro desencanto nos cansamos na terra, que chegamos até a desejar que nunca houvéssemos nascido. Mas a tua infinita caridade de novo nos abriu os olhos cegos à beleza da luz, e vimos que até mesmo nos desertos nascem palmeiras e oásis surgem. Vimos que a vida existe palpitante no fundo do oceano e além das nuvens, e que a força do bem sempre triunfa sobre todos os males. Aprendemos a crer humildemente na providência paterna que nos ama, na tua fraternal solicitude, na glória sublimal dos teus arcanjos, na riqueza suprema dos minutos, nas oportunidades que tu nos renovas. Bendito sejas por isso, augusto Mestre, e mais bendito ainda por haveres estendido essa graça soberana àqueles que amamos,
para que te busquemos sempre juntos, por todos os milênios. Viviam num edifício de 7 andares moradores cujos olhos jamais tinham contemplado a luz do sol, a não ser através das vidraças diversamente coloridas de cada pavimento. Encerrados nos limites do seu pequeno mundo, cada qual fazia ideia diferente quanto à luz do sol. Os moradores do primeiro pavimento diziam que era vermelha, porque vermelhos eram os vidros através dos quais se habituaram a vê-las. Os do segundo pavimento diziam, por sua vez, que era alaranjada, porque alaranjados eram os vidros pelos quais ela diariamente se filtrava. Os do terceiro andar, pela mesma razão, que era amarela. Os do quarto diziam que era verde. Os do quinto, azul. Os do sexto, anil. E os do sétimo diziam que era violeta. Certo dia, porém, um morador mais inteligente e indagador resolveu sair do edifício e, surpreendido com a luz do sol, que lá no alto se decompunha na policromia do arco-íris, compreendeu logo que cada morador havia apreendido somente uma parcela da verdade. Tudo se passava exatamente como se cada um deles, em seu próprio pavimento, tivesse a visão limitada a uma faixa apenas, dentre as 7 faixas luminosas do espectro solar. A luz do sol era realmente da cor que cada qual tinha visto, mas era também muito mais do que isso. Era a síntese das 7 cores. Assim como cada morador via o sol, assim também cada criatura humana vê Deus. Situado em diferentes faixas da evolução, cada um o verá sob um aspecto diferente, segundo a diversa coloração do seu entendimento. Chegará, no entanto, um dia em que a criatura transcenderá os angustos limites do seu mundo e compreenderá Deus em sua essência, na síntese dos seus atributos. Aproximando-se de Salomão, sacerdote das artes, este perguntou: que pensai das artes? Ele, o mestre, respondeu serenamente: quem primeiro sente a grandeza do meu Pai, senão a alma do artista? Pudesseis todos vós sentir o que se passa na alma daquele que vê o belo primeiro do que vós. Que é a arte, senão o caminho mais formoso da eloquência do ser? Não vos maravilhais com os dons da arte? Sabeis, porém, que todo artista é insatisfeito. Sentis as satisfações em vossos sermões, mas o poeta não se contenta com nenhum de seus poemas, porquanto o que ele vê não pode ser retratado em palavras ou letras. E o martírio da sua insatisfação aumenta cada vez mais, o que vai o impulsionando para a perfeição. E por isso, procura novos motivos e inspirações. Somente as lágrimas de quem busca o divino podem consolar o gênio da sensibilidade artística. Em verdade vos digo, vós sois a obra-prima do Pai. Sua melodia, seu canto, sua magia, seu poema, sua graça, seu sonho, sua inacabada criação. Felizes os homens inspirados pelo belo em seus afazeres. Pensai nas artes como pensarias na criança mais amada.
buscai nas artes o que buscaríeis no ancião mais sábio de Jerusalém. E vosso coração de artista falará em vossos sermões, e vosso sonho brilhará em vossos semblantes. Jardineiro, a que é semelhante a justiça de Deus? É semelhante à daquele rei que confiou grande quantia do seu tesouro ao primeiro-ministro, dizendo-lhe: com este dinheiro, beneficiai os órfãos e as viúvas pobres do meu reino. E o ministro, que possuía um espírito bajulador e mesquinho, incapaz de amar os pobres infelizes, raciocinou: com este dinheiro, vou erguer um rico mausoléu para o rei. Quando ele o vir, nem se lembrará para que fim me confiou este dinheiro. Os órfãos e as viúvas que esperem. E se assim pensou o ministro, melhor o fez. Entretanto, tempos depois, estando o rei em audiência pública, levaram à presença dele para julgar um rapaz que fora surpreendido roubando o pomar de um rico proprietário. Por que fizeste isso? Perguntou-lhe o monarca. Para matar a minha fome e a de meus 5 irmãos órfãos. Onde moras? E teus irmãos? Não temos pouso certo, majestade. Nas noites frias, buscamos o abrigo dos pórticos das casas ricas. Quando quentes as noites, deitamo-nos sob as árvores. Conheces o meu primeiro-ministro? Sim, majestade. Certa vez buscávamos, eu e os meus irmãos, o abrigo da soleira do palácio do primeiro-ministro, quando, surpreendidos por ele, fomos enxotados. O rei, então, mandou chamar o ministro e perguntou-lhe: que fizeste daquele dinheiro que eu vos confiei para beneficiardes os órfãos e as viúvas do meu reino? Ora, majestade, empreguei-o na construção do vosso mausoléu. Não me estáis lembrado? Vós éreis quem deveria estar aqui para ser julgado, e não este menino, pois usastes o dinheiro dos órfãos e das viúvas para outro fim que não aquele para o qual vos foi confiado. E clamou: prendei-o, guardas! E ao órfão, como a todos os órfãos do seu reino, o rei dispensou o conforto, transformando-os de vagabundos sem pouso em homens trabalhadores. E concluiu o jardineiro: semelhante à justiça deste rei é a de Deus. Quem espera que a vida
De fato, podemos compreender que o Evangelho é um roteiro para Deus. Nele, no Evangelho, podemos encontrar muitas passagens que falam a respeito disso. Do homem que sai da sua vida cotidiana para se encontrar com as grandezas do infinito, com as potências divinas, com todas essas grandezas que nós ouvimos falar. Mas existe uma passagem especial dentre tantas outras: o filho pródigo, a semente de mostarda, o fermento na farinha, o tesouro escondido, a pérola, o semeador. Nós temos muitas passagens que falam sobre isso, mas uma especial no dia de hoje nos fala sobre esta ascese, essa transformação do homem, essa saída da condição do ser material para um ser que busca a essência divina, a essência de luz em si mesmo, que é o mancebo rico. Nessa passagem, muito bem ilustrada por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, nós vamos ver um homem atormentado em si mesmo. Embora houvesse na sua vida muitas coisas boas, embora ele fosse ornado de luxo, de riqueza, embora estivesse ainda, e já talvez, iniciado os seus estudos a respeito da lei, dos profetas, embora fosse alguém que tivesse conhecimento, faltava-lhe algo. Não algo material, porque tinha tudo, talvez um algo que lhe preenchesse o espírito, que enchesse a sua alma, que permitisse que ele tivesse a possibilidade de se sentir vivo, um pouco mais do que aquilo que é simplesmente a vivência biológica, a vida biológica, fisiológica. Talvez ele quisesse ter uma contemplação do algo mais, e ele se dirige a Jesus e pergunta a Jesus sobre a vida eterna, e Jesus faz uma seguinte indagação, olha para ele e diz assim: o que fazes com a lei? Cumpra os mandamentos. O homem parou um pouco, pensou e disse: como assim cumprir os mandamentos? Eu sou conhecedor da lei, eu sou conhecedor dos profetas, eu frequento o templo ordinariamente, e isso ainda não está me preenchendo. Está faltando algo mais. Ele pensava consigo mesmo: talvez aquele não fosse um profeta, talvez ele não tivesse de fato a solução para o seu problema. Ele estava redondamente enganado. Jesus apenas estava testando até onde era a sua capacidade de chegar. Porque quando falamos a respeito de irmos ao reino, a busca de Deus através de um processo de transformação, não é uma coisa simples, não é simplesmente um querer voluntário, superficial, que não tem a profundidade devida. É algo que exige uma transformação interior muito profunda, que exige a ressignificação dos valores da vida, do significado das coisas que preenchem a nossa existência. Jesus sabia que esse homem, que esse mancebo rico, estava impregnado das coisas da terra e precisava saber até onde esse homem podia ir. E por isso foi lhe dando missões evolutivas. A primeira, seguir os escritos, seguir os profetas. Esse era o primeiro lugar. O homem já tinha dito que esta não era uma forma eficiente. Jesus então compreende a sua indagação interior e diz: se queres realmente a vida eterna, vai, vendes tudo o que tem, acumule um tesouro no céu e me siga. Como assim? Talvez para ele, conforme nos diz Amélia Rodrigues, fosse fácil tirar as coisas materiais às quais ele já se convencia que talvez ele pudesse realmente se livrar. Mas haviam outras grandezas do mundo material. Ele era um atleta, ele concorria com as corridas de bigas e havia cavalos que ele tinha comprado e que estavam chegando da Dalmácia, treinadores especiais que estavam qualificando a sua biga para ser a grande vencedora dos jogos. E Jesus dizia: abandone tudo e me siga. Abandone todas as coisas e venha atrás de mim. O homem dizia: mas é apenas uma corrida, é apenas um final de semana. E Jesus dizia: abandone tudo e me siga. E esse homem estava ainda impregnado de tal forma por essas necessidades da terra que ele abandonou Jesus e disse: se tu me amas, perdoa-me. Jesus então faz uma tristeza interior, algo muito profundo está lhe afetando naquele momento.
Ele olha para o céu, ele olha para as coisas, faz as suas indagações e os seus discípulos perguntam: por que choras, mestre? Ele diz: existe uma dificuldade muito grande do homem ir na direção de Deus. Essa era a tristeza de Jesus. De fato, o final de semana chegava e as corridas estavam impregnando a cidade de festa. Todos estavam comemorando aquele momento quando, de repente, num acidente, aquele mesmo homem, estava agora deitado ao chão. As vísceras abertas, a sua vida se esvaindo, e ele pensava do homem que ele houvera abandonado alguns dias antes. E ele dizia: como seria bom que ele estivesse aqui comigo. Nesse instante, 2 braços se estendem. Renuncia a tudo e me segue. Era Jesus quem o conduzia. É nesse momento que nós percebemos a grandeza do abandono, a grandeza do deixar fluir, a grandeza do renunciar tudo em nome do reino de Deus. Por isso o Evangelho é assim, um roteiro para Deus, porque nos conduz a uma reflexão no sentido do que é importante, do que não é importante, do que é relevante, do que não é relevante, do que nós devemos fazer para alcançar o reino e todas as suas glórias. Meu era o dinheiro, meu era o corpo, meu era o intelecto, meu era isto, meu era aquilo. Tudo era meu, só meu e de mais ninguém. E para constar que tudo aquilo era meu, eu fazia seguros de vida e de bens. Assinava sobre estampilhas oficiais, com firma reconhecida, solenemente carimbado, que isto e aquilo era meu. Meu somente. Tamanha era a insensatez da minha sensatez. Tão inseguro era eu, que de tantos seguros necessitava. Eu era senhor de tantos meus, porque ainda ignorava o meu verdadeiro eu, que não necessita de meus nem de seguros. Identificava-me com o meu pseudo-eu, com o meu ego personal, que necessita de meus e de seguros, porque é um pseudo-eu muito inseguro. Quem de tudo isto necessita é um necessitado, um pobre indigente. Agora, porém, que ultrapassei o meu pseudo-eu, aboli quase todos os meus. Também, para que ainda defender os fortins de meus, depois que se rendeu à fortaleza do pseudo-eu? Aqueles meus só tinham uma razão de ser: garantir a existência do falso eu. Mas agora que o falso eu morreu, agora que cometi o arrojado egocídio do ego, para que ainda manter esses velhos fortins que o ego erguera em sua defesa? Para que fortificar ainda o cadáver do ego? Naquele tempo, toda a segurança me vinha de fora, da parte desses meus. Hoje, toda a minha segurança me vem de dentro, da alma do meu divino eu. E sob a égide do grande eu, se sente seguro até o pequeno ego. Ressuscitou para uma vida nova, integrou-se finalmente no eu divino. Morreu o ego para o ego e reviveu no eu. Se o ego não morresse, ficaria estéril. Mas agora que morreu para si e ressurgiu no eu, produz muito fruto. Enquanto
se põe no canto do teu olhar. A noite nos traz um céu sem estrelas a ver. Um barco a navegar sem marinho, um jardim sem flor. Um sorriso a nos mostrar, a alegria é pra quem queira ver. Viver é aprender, pra quem queira entender o que é viver. Viver é aprender, pra quem queira entender o que é viver. De onde vêm as vozes que me fazem crer no que não posso ver? De onde vem o amor que me embala na dor, que diz que dor não é sofrer? De onde vem a luz que me conduz ao meu viver? Quem me mostra o caminho a percorrer rumo ao meu mundo interior. Que me leva a olhar o que antes meus olhos não queriam ver. De que lado sopra o vento do entender? De que lado vem? De onde vêm as lágrimas que brilham luz? De onde vem e quem as conduz? Pra que lado parte o amor a caminhar? Por onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? Que fonte é este? Onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar. O filósofo inglês Rudyard Kipling, ele tem um poema intitulado Se. E ele diz assim: se és capaz de manter a calma quando todos no seu entorno já perderam, se és capaz de acreditar em ti quando todos duvidam, e para esses consegue encontrar uma desculpa, se consegues dar segundo a segundo ao minuto derradeiro a verdadeira importância, conquistarás tudo o que existe na terra, absolutamente tudo, e além de tudo isso, saberás que é
enfim, humano. É dessa forma que nós podemos imaginar que as nossas vivências são super importantes do jeito que fazemos. Em cada vida existe uma importância significativa nos atos, nas escolhas, nos significados. Cada pessoa é no mundo uma parcela importante do desenvolvimento da sociedade, do planeta, da própria espiritualidade encarnada, da condição de humanos que nós usamos aqui na Terra para nos fazer representar nas nossas missões evolutivas. É dessa maneira que nós podemos imaginar que a opinião que temos uns sobre os outros é algo que nós devemos internalizar, pensar, sim, o que pensam sobre mim, mas o que isso me afeta? De que forma isso me afeta? De que forma isso muda a minha maneira de estar no mundo? Delmiro Gama conta uma história muito bacana sobre Chico, e ele dizendo que certa feita ele teria escrito uns livros, um publicado em especial que estava fazendo um grande sucesso. E em todo lugar que ele chegava, em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo lugar que ele chegava, as pessoas corriam para ele, abraçavam, diziam muitos elogios a respeito da pessoa dele, e ele se sentia um usurpador. De certa maneira, ele achava que André Luiz, que Emmanuel, que Neio Lúcio eram os verdadeiros merecedores daquela graça. E que ele era apenas um escritor, que ele não tinha absolutamente nenhum mérito sobre nada daquilo que estava sendo colocado no papel. Ao que ele está nessas indagações, dizendo, vou parar de psicografar, não quero mais, quando Neio Lúcio lhe aparece, diz assim, por que você está tão confuso, Chico? E ele narrou o episódio da sua dúvida, Neio Lúcio sorriu e disse a ele, Chico, vou te narrar um fato. Existiam duas cidades, uma próspera, cheia de víveres, remédios, alimentos, pessoas sadias e felizes, em uma outra cidade, um pouco próxima, onde havia uma doença muito grave, que acometia todos os habitantes. Eles eram pobres e passavam fome. As pessoas da cidade rica não iam até a cidade mais pobre porque eles tinham medo de se contaminar com a doença e também estavam vivendo suas vidas cotidianas e, de certa forma, essas pessoas não tinham a necessidade de correr esse risco. Até que apareceu um burrico. E esse burrico, com 2 caçoás nas costas, ele andava pela cidade e as pessoas iam colocando ali comida, remédios, roupas e as coisas que achavam que os seus irmãos de outra cidade iriam necessitar. O burrico estava fazendo, portanto, ali um meio campo. Ele, quando enchia os seus caçoás, ele então pegava a estrada e ia até a cidade e lá fazia o seu périplo de distribuição. E fez isso durante algumas vezes, alimentando pessoas, levando remédios e roupas para aqueles que necessitavam. Chico olhou aquela história de Neio Lúcio, deu uma risada, olhou para Neio e disse, se é para ser este burrico, eu aceito o desafio. Observe que mesmo Chico, com toda a sua pureza, a sua grandeza e a importância do seu trabalho, tinha dúvidas a respeito de si próprio. É por isso que o autoconhecimento entra como sendo uma mola mestra do nosso desenvolvimento. Porque o autoconhecimento vai permitir que o ser se perceba como si mesmo, as suas ações e os seus objetivos finalísticos. O que ele está fazendo no mundo? Por que ele está aqui? Para que certas coisas? As opiniões alheias são importantes, são contributos importantes para o nivelamento, para o ajustamento das nossas condutas, sem dúvida, mas elas não devem pautar necessariamente o que nós devemos ou não fazer, uma vez que nós temos o nosso livre-arbítrio e a determinação interior do que é certo, do que é errado. Às vezes nós somos burricos, às vezes nós estamos fazendo intercâmbios, às vezes temos um papel menor, mas não menos importante. Às vezes nós somos aqueles que fazemos toda a diferença. O que nós precisamos perceber é o que nós fazemos da vida, de que maneira a nossa vida é significativamente importante para o outro, para a sociedade, para as coisas, para a cidade em que vivemos, para o mundo que resolvemos viver. E assim, de fato, nós vamos construindo a nossa vida dia a dia, passando por estágios, um depois do outro, e do outro, e do outro. Vamos adquirindo conhecimento sobre nós outros, mas sem perder o foco do destino, que é isso que determina basicamente as estratégias e toda a condução dos nossos passos. Para fazermos esse movimento é necessário que estejamos cientes de que nós somos seres autônomos, que somos aqueles que buscamos dentro da nossa autonomia, da nossa vontade, nossa determinação de seguir em frente, buscamos realmente as alternativas necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Por isso que
Às vezes é importante nos sentirmos um burrico. Às vezes é importante saber que o que fazemos, embora pareça pequeno, é extremamente grande. Quantas pessoas desistiram da sua vida, desistiram dos seus sonhos, porque pessoas outras disseram, não, isso não é importante. Para nós, o importante é aquilo que faz significado no nosso coração. Para nós, o importante é aquilo que nos constrói, que nos eleva. Por isso, devemos ter pensamentos elevados, valores elevados. E como diz Rudyard Kipling, se nós tivermos a capacidade de viver assim, ao último minuto daremos toda a importância a ele devida. Teremos conquistado todas as coisas da terra, tudo que a terra poderá nos dar, e teremos, ao final, construído a percepção de que somos humanos, significativamente humanos. Em nosso momento de meditação, vamos fazer uma viagem interior relativa à nossa liberdade. Liberdade não combina com apegos. Liberdade não sintoniza com egocentrismo. Liberdade não vive a experiência de valorizar mais o meio do que a si mesmo. Abdicar de ser sujeito para ser objeto da história, das pessoas, da comunidade, do conceito social de uma época. Então, nós vamos trabalhar hoje, numa viagem introspectiva, esta nossa experiência de identificarmos o nível ou o grau de liberdade que já vivenciamos e, claro, sonharmos com possibilidades novas que possamos acrescentar às nossas vidas. Comecemos, portanto, equilibrando o nosso pensamento, focando essa aspiração de liberdade e fazendo com que a mente fique quieta, cada vez mais quieta, mais tranquila, e possa assim pensar no voo da liberdade, como se fôssemos seres alados, que tivéssemos o espaço sideral e que, através dele, realizássemos o nosso sonho de livrar-se das gaiolas que a gente nem conhece direito, mas que nos aprisionam. Depois olhemos a sensação interior que vem das vivências corporais e relaxemos profundamente o nosso instrumento de manifestação no espaço e no tempo, que é o nosso próprio corpo físico. Relaxando, 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 de modo a que ele seja maleável, flexível a nossas influências da consciência, da psique, da mente. Corpo relaxando, 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 com respiração tranquila, sentindo o hálito vital, inspirando, expirando, num ritmo agradável, compatível com a nossa capacidade respiratória. A mente sonhando com liberdade e pensando no corpo relaxado como um facilitador dessa experienciação. Agora pensemos que é fundamental observarmos nossas emoções. São elas as algemas ou as chaves da liberdade. Vamos observar agora, numa espécie de recordatório, tudo que pode nos levar à alegria da liberdade. As vivências que nós já possuímos, que dizem a nós próprios, isto é o bem-estar. Este é o mundo da realização. Então vamos traduzir isso por lembranças, memórias, em que nos sentimos livres, livres, livres. Vejamos como isso ocorre em nossas vidas. Essa sensação de liberdade. Nada me aprisiona. Posso adejar em diferentes existências formais,
posso viajar em diferentes campos existenciais, tendo essa sensação íntima de sou livre. O mundo não determina o meu viver. As pessoas, conquanto importantes nesse processo, não controlam a minha sensação de consciência livre. Sinto-me livre. Identifiquemos o estágio mais avançado que já alcançamos. Obviamente que não há lugar para medos, não há lugar para sofrimentos, não há lugar para apegos. Simplesmente estamos livres. E aí podemos fazer o nosso mapa de liberdade em relação às coisas, em relação às pessoas, em relação às circunstâncias, em relação à história. Isto é experienciar a liberdade. Agora foquemos na história do mancebo rico. Ele já cumpria uma série de mandamentos da legislação da época, da inspiração dos profetas, da revelação dos 10 mandamentos. Foi convocado, então, a tentar encontrar a vida eterna. Visualizemos essa cena. Uma pergunta extremamente relevante. Encontrar a vida eterna, libertar-se da impermanência, libertar-se da temporalidade. As algemas do efêmero desaparecendo. Imaginemos, então, ele recebendo o convite de autolibertação. Que façamos uma comparação conosco. O sonho de vida eterna para nós, como chega? De plena liberdade. Como nos emociona, como nos entusiasma. Observemos isso. E agora, com esta aspiração dominante em nossas consciências, perguntemo-nos como estamos? Em que estamos prisioneiros? Onde ainda estão as nossas amarras? E oscilemos, percebendo as limitações, as prisões e, ao mesmo tempo, sonhando com a liberdade. E assumamos conosco um compromisso de criar condições para que o sonho se transforme em realidade, alimentando-o diariamente, fazendo presença em nossa consciência e aprendendo a abrir as portas das prisões que nós mesmos criamos e que podemos agora fazê-las passagem para esse reino da liberdade. E esse reino da liberdade é, no fundo, o reino da verdade. A verdade de nós todos como criação divina. Sonhemos vivendo este reino da liberdade com a experiência da verdade.
nossas recomendações para a semana, podemos fazer esse exercício continuado. O anseio de liberdade trazido para a consciência. Meditar sobre a liberdade, a alegria que a liberdade nos traz, o deleite que nos proporciona. E, é claro, definir métodos, práticas que favoreçam o surgimento dessa liberdade em nossas vidas. Se fizermos assim, esta liberdade, que é um reflexo da liberdade de Deus, simplesmente traremos felicidade para o nosso cotidiano. Boa semana!